e hoje divulgaram uma nova rodada da pesquisa Datafolha com intenção de votos para a cidade de São Paulo. Houve uma movimentação na intenção de votos do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e do Guilherme Boulos. A diferença entre os dois, segundo o último Datafolha, era de 18 pontos. Hoje é de 14, continua sendo ampla, larga, mas diminui um pouco em uma semana. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, tem 49% das intenções de voto contra 35% do Guilherme Boulos. No levantamento anterior, o Nunes tinha 51% e o Boulos tinha 33%. Alguma coisa que deva provocar algum alerta para domingo, na tua opinião, Fábio? Algum risco para o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, não se reeleger? Olha, eu acho que tem dois fatores aí que podem pesar a favor do Boulos, mas mesmo observando as pesquisas, porque essa pesquisa do Datafolha, para o Boulos, ela é pior do que a Real Time Big Data e a Quest, que saíram ontem e hoje, né? Ali nas duas pesquisas, a margem de diferença está em 11%. As duas apontam mais ou menos os mesmos números. Mas tem dois eventos que vão acontecer, um amanhã ao meio-dia, o outro é o debate da Rede Globo, e o de amanhã ao meio-dia é aquela história, né? Que eu não sei se é a frase do Aureliano Chaves, se é do Tancredo Neves, mas política é como as nuvens. Você olha agora e olha daqui a pouco e a paisagem é outra, né? Então, o imponderável que eu estou colocando aqui é essa sabatina que o Pablo Marçal resolveu promover, que na verdade vai virar uma como ele fala, uma entrevista de emprego com o Boulos. Meio-dia amanhã. Meio-dia amanhã. Ele confirmou a hora, o Boulos já disse que vai, o Nunes falou que não vai porque tem mais coisas para fazer. Só que o cara é dono de 1.700.000 votos, é quase 30% do eleitorado de São Paulo e um público essencialmente jovem. É um público que se identifica com algo que, embora a despeito da divergência de natureza ideológica, ele se identifica com a perspectiva da mudança representada pelo Pablo Marçal, no caso. Esse eleitor não quer a prefeitura do jeito que está, por isso optava pelo Pablo Marçal. Pode ser que, dependendo do desempenho do Boulos, dependendo das pegadinhas que o Marçal for promover, porque eu não tenho dúvida de que haverá muita pegadinha ali, se o Boulos se sair muito bem, ele pode ir muito bem nessa faixa do eleitorado, que é mais permeável à candidatura dele. Então vamos ver o que vai acontecer. A outra coisa é o debate da Globo, né, Rafa? Porque o Ricardo Nunes é muito ruim de debate. É tão ruim, sabe? Ele é péssimo e é uma diferença tão grande que me lembra até o risco que ele corre. É o risco de uma situação que aconteceu lá nos anos 90, quando o Cristóvão Buarque, em 94, disputou a eleição para governador do Distrito Federal. No último debate, lá na Bandeirantes, o Cristóvão se saiu tão melhor que o Roriz começou a tremer no estúdio. Então ele pegou um copo d'água e ficava assim, ó, tremendo, né? No final do debate, o Cristóvão tinha ganhado, enfim, por muito, entendeu? Ganhou por nocaute, mas no dia seguinte ele perdeu a eleição, porque as pessoas se compadeceram do Roriz, coitadinho daquele velhinho. Sim, tremendo. Foi mais ou menos, sim, guardadas as devidas proporções, o que aconteceu naquele debate de 2006, lembra do segundo turno? Você estava lá na Band também, Alckmin e Lula, que o Alckmin surgiu com um comportamento todo diferente, agressivo, e o público lá dentro, especialmente os tucanos, os assessores, deputados que estavam lá, vibrando com o desempenho do Alckmin, achamos o tom, chegou a hora da virada, e no final das contas o público rejeitou aquilo, né? Falou assim, pô, não é esse Alckmin que eu conheço, não quero esse cara aí, enfim. O Cordeirinho virou um gladiador, né? De repente, exatamente. Ninguém entendeu nada. Agora, tem muita discussão, né, Fábio, sobre a conveniência de o Boulos aceitar esse convite do Marçal. Porque, você disse, o Marçal fez o que fez, né? Contra o próprio Boulos. Na sexta-feira, à noite, antes do primeiro turno, domingo, ele publica um laudo falso, dizendo que o Boulos tinha sido internado com uma síncope provocada por uso de cocaína. Em 6 horas, 12 horas no máximo, descobriram que aquilo tudo era falso. Mas tem gente, para muita gente colou aquilo, ficou no imaginário de muita gente. O pessoal da campanha do Boulos, inclusive, tem esse dado. Eles acham que a ida do Boulos a essa live do Marçal pode servir, entre outras coisas, para dissipar essa impressão que ficou para muita gente de que essa história da cocaína pode ser verdadeira, porque alguém ouviu, recebeu no WhatsApp, não pegou o desmentido, etc e tal. Ir ou não ir num evento desse, Fábio? Pro Boulos, por exemplo? Eu iria. Eu também.
Iria sim, tranquilamente. Para falar para esse público, sabe? Para furar a bolha. Porque furar a bolha dessa gente é muito difícil, Rafa. Hoje em dia tem um encapsulamento, as pessoas realmente não recebem informação do lado ideológico que elas não frequentam, né? Então eu acho que foi uma atitude de coragem do Boulos, mas eu, se fosse o marqueteiro dele, teria aconselhado, olha, vá, é a sua oportunidade de tentar angariar ali um número de votos que talvez faça diferença no final da apuração, entendeu? Não que isso vá dar a ele enfim, o primeiro lugar ao final do segundo turno, não é isso. Mas eu acho que ele tem a oportunidade de talvez fisgar esse eleitor. E o Boulos é bom pra caramba de oratória, né? E ele se comporta muito bem no set do debate, ele tem domínio da cena. Então talvez isso faça uma diferença, sabe? Eu acho que ele foi inteligente ao responder rapidamente e topar. Agora estou vendo aí, muita gente diz, olha, não vai, esse cara é um sacana, ele vai te sacanear, ele vai botar lá uma casca de banana para você. Eu acho que vai, porque é a história do burrinho e do escorpião, né? Sabe? Eu acho que o Boulos é o escorpião e está em cima... O Boulos é o burrinho que está levando o escorpião nas costas, que é o Pablo Marçal. Ele vai ser picado. Vai. Porque essa é a natureza. Mas ele está esperto para isso já, né? Pois é. Ele está esperto. Aliás, tem o próprio Boulos está chamando nas redes sociais dele a live de amanhã. Ele tá claramente vendo isso como uma oportunidade mesmo, né? Essa thumb aí, né? Que é a capa da chamada nas redes sociais do Boulos foi produzida pela campanha do Boulos. Não é a chamada a chamada do Pablo Marçal tem lá tem a do Pablo Marçal? Também aquela Quem Quer Ser o Prefeito? Eu não cheguei a ver. Não tinha visto. Tem olha lá, essa aí, olha lá. Entrevista de emprego. Essa aí é a do... ele é meninaço, né? Esse gosta de uma confusão, né? Entrevista de emprego. Quem será o próximo prefeito? Só isso. Ele se coloca nessa condição de mediador de uma sabatina, que era para ser uma espécie de debate, de uma sabatina entre o Boulos e o Nunes. E aí tem o Boulos chamando, se você quiser colocar de novo, Thiago, o Boulos chamando para a sabatina de amanhã com uma interrogação lá na cara do... E o Ricardo Nunes tá tratando com desprezo nas redes sociais, né? Desde ontem ele está postando uma série de mensagens, a equipe dele está postando uma série de mensagens sugerindo uma suposta... Um suposto acordo entre o Boulos e o Marçal, recuperando um trecho do depoimento do Marçal depois da declaração do resultado no domingo à noite do primeiro turno, dizendo que ele achava que o Boulos ia ser o prefeito, que o Boulos se conecta melhor com a população, que o Lula fala com a população e o Nunes não. Enfim, o Nunes tem o que perder, né? Para ele é melhor assim, né? De assistir de longe. Não sei, Rafael. Eu acho que ele perde não indo e perde se for. Acho que perde mais se for, sabe? Ruim, né? Porque a gente não pode esquecer que, embora o Boulos tenha centrado, o Pablo Marçal tenha centrado o seu foco sobre a estratégia do Boulos, tenha detonado ele de todos os jeitos, com todos os instrumentos, inclusive os piores do ponto de vista morais e éticos, né? O Ricardo Nunes também esteve na alça de mira dele, né? Ele também andou xingando bastante o Nunes, e o Nunes não tem estatura para suportar um debate nessas condições. Acho até que a existência do Pablo Marçal facilitou muito a vida desse prefeito, porque ele ficou obscurecido durante todo o primeiro turno. Ele só surge perante a opinião pública mesmo no segundo turno, entendeu? As pessoas passam a ver quem é. E, assim... Eu vejo na divisão de votos do primeiro turno uma barreira objetiva para o Boulos enfrentar. Eu sou eleitor do Boulos, não vou esconder a minha predileção por ele, mas eu também tenho isenção suficiente para fazer uma análise fria das circunstâncias em que acontece essa eleição. Nós estamos vendo aí que houve um crescimento vertiginoso da direita em São Paulo. Essa direita que elegeu o Maluf durante tantos anos, que, sim, enfim, uma assembleia... o Jânio. Essa direita era 30% do eleitorado de São Paulo, né? Era uma direita tradicional, 30%, 35%. Hoje ela é 60% do eleitorado. Eu imagino que uma boa parte desse câmbio ideológico é por ódio ao PT. Porque houve realmente... né, uma campanha para emulsificar o preconceito, essa coisa toda. Então não é fácil para quem é aliado do PT, não sendo Lula, porque o Lula superou o estigma, sim, mas o PT não superou. A gente viu que ele foi mal em todas as prefeituras, e não adianta dizer, não, o PT conquistou 63 prefeituras a mais, mas ele ficou com menos do que o PSDB. O resultado é pífio para um partido que está no poder federal, né? Então vejo isso como uma dificuldade, quer dizer,
essa convergência à direita de 60%, são 2/3 do eleitorado, e o que provoca esse fenômeno de rejeição de mais de 50%. Ninguém com mais de 35%, 40% de rejeição consegue ser eleito. Mas você tem aí uma grande parcela da população jovem que não entende de política, que discute tudo isso com base em fenômenos de uma realidade paralela, que não se coaduna com a realidade fática, né? E essa gente, talvez, na sua ânsia de provocar mudanças, talvez faça uma loucura. O que aconteceria, por exemplo, se o Pablo Marçal amanhã, ao final dessa entrevista de emprego, disser que o Boulos está contratado? Você entendeu? Corre-se o risco, você não sabe o que vai acontecer ali. Não acho que vai acontecer isso não, tá, gente? Porque eu não sou sem juízo a ponto de esperar do Pablo Marçal uma atitude qualquer que faça sentido, ou político, ou moral, nada disso. Mas que pode acontecer, pode. Pode acontecer qualquer coisa. Pode. Absolutamente. Entrevista de emprego, ele vai ter que dizer se está contratado ou não. Exatamente. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.